Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 2.1, Conteúdo: Níveis de atividades físicas. Classificação dos níveis de intensidade do exercício. Habilidade: identificar os diversos níveis de intensidade no exercício. Olá, turmas! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física e nós já desejamos a vocês uma excelente tarde. E vamos iniciar a nossa aula relembrando ou revisitando tudo que foi destacado ontem. Então vamos relembrar que ontem nós falamos sobre o envelhecimento. Então vamos lembrar o conceito? Então, segundo estudiosos, o envelhecimento é uma fase ou um fenômeno natural da vida que vem acompanhado de algumas alterações, mas que isso é normal para essa fase da vida, é considerado normal. E o envelhecimento, ele pode ser explicado em 3 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão cronológica e a dimensão social. Muito bem. Além disso, nós vimos também que existem fatores determinantes para o envelhecimento. Quais são esses fatores? Vocês lembram ainda? O primeiro fator, qual é, minha gente? É o fator genético, que diz respeito às características que nós herdamos dos nossos ascendentes. O fator também, o fator ambiental, que também está relacionado ao quê? Há algumas atitudes e algumas alterações do ambiente. Os mais conhecidos são o fumo, o álcool e as radiações solares também. E tem um outro fator também considerado muitíssimo importante, se não falar preponderante, que é o estilo de vida. Estilo de vida são todos os nossos hábitos, né? Desde a alimentação, nossos relacionamentos, se nós somos pessoas sedentárias ou pessoas ativas. Então, tudo isso diz respeito ao quê? Aos fatores importantes para o envelhecimento, ou fatores que determinam. Nós vimos também que o envelhecimento, ele é individual, né, gente? Cada uma pessoa envelhece de forma diferente. Mas existem 2 tipos principais de envelhecimento, que é o envelhecimento senil, é aquele que o idoso ele envelhece com doenças, né? Ele fica acamado, é o idoso dependente, sem autonomia. E diferente desse, nós temos também o envelhecimento senescente. É a fase da vida do indivíduo, uma fase normal. Acontece os declínios, professora? Lógico que acontece, porque isso é natural do envelhecimento, tanto o declínio físico quanto o declínio cognitivo. Porém, com a atividade física, a prática da atividade física, com a prática dos bons costumes alimentares, com a prevenção, você vai envelhecer com senescência, ou o envelhecimento senescente. Então, foi o que nós trouxemos ontem, nós fizemos um resumo sobre essa fase tão importante da nossa vida, tão importante que nós a conheçamos, que é o envelhecimento. Ok? E agora nós vamos para o desafio do dia da nossa aula de hoje. Observe as imagens e responda. Na sua opinião, nós temos 3 imagens, né? Uma imagem de uma pessoa caminhando com um cachorro, uma imagem de uma pessoa, de uma moça dançando, e uma imagem de alguém sentado assistindo televisão. E nós perguntamos qual a sua opinião, qual dos personagens é o mais ativo e por quê? E qual a pessoa que está gastando menos energia? Por quê? Não esqueçam que essas respostas, elas serão dadas na interatividade final, ok? Não esqueçam também de justificar, tá bom? Muito bem. E agora, seguindo a nossa aula, vocês já viram no Abre Aulas que hoje nós estamos falando, ou vamos destacar,
os níveis de atividade física. E eu pergunto a vocês já prestaram atenção que quando a gente está fazendo atividade física, está correndo, está pedalando, o nosso coração ele acelera e nós ficamos mais ofegantes, começamos a suar, começamos a ficar ofegante? Prestaram atenção? Já aconteceu com vocês? Então vamos entender por que isso acontece. Certo? Então, são as mudanças do nosso corpo. Vamos entender quais são essas mudanças. Muito bem. Isso acontece porque durante o exercício, os músculos, eles precisam de mais energia para produzir o movimento, certo? E por conta disso, o nosso pulmão, ele tem que trabalhar mais para que ele possa liberar mais oxigênio para os tecidos, certo? E esse oxigênio, ele é enviado através de quê? Ele é enviado através da circulação, certo? Pelas artérias, veias, capilares. E para que esse sangue seja enviado, para suprir essa necessidade do músculo, o nosso coração, ele acelera, porque ele tem que bombear sangue para suprir a necessidade do músculo, para que ele tenha energia, para que ele leve o oxigênio. Esse oxigênio é transformado em energia e isso faz com que os nossos músculos se movimentem. Eles desempenham essa ação do movimento. Ok? Muito bem. E como o nosso coração, ele acelera, como nós já falamos para vocês, essa aceleração do coração, ela recebe o nome de frequência cardíaca. Mas o que é frequência cardíaca, professora? Então vamos entender que a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate no intervalo de 1 minuto. E quando esse coração, quando ele está em repouso, isso de uma pessoa sadia, ele acontece de 60 a 100 vezes por minuto. Certo? Mas, professora, por que é importante o nosso coração trabalhar dentro da normalidade? Por que é importante nós conhecermos, entendermos a frequência cardíaca? Vocês já sabem que o coração normal, ele bate em 1 minuto de 60 a 100 vezes, certo? 60 a 100 vezes em 1 minuto. Quando o nosso coração ele bate menos de 60, isso é caracterizado uma bradicardia, certo? Olha aí um coração bonito aí. Tá vendo que esse coração é bem forte, né? Quando o coração ele bate mais de 100 em 1 minuto, isso pode ser caracterizado uma taquicardia. E o que representa isso? Representa o desenvolvimento de uma doença cardíaca. Por isso é importante verificar a frequência cardíaca. Mas, professora, me responda, essa frequência cardíaca, ela é igual, esse valor é igual para todo mundo? Não, gente. Esse valor, ele é de acordo com a fase da vida. Então, nós vamos ver agora, vamos ver um quadro, né, que mostra esse valor da frequência correspondente à frequência cardíaca para cada fase da nossa vida. Vamos lá. Muito bem. Então, para crianças recém-nascidas até os 2 anos, a frequência cardíaca por minuto é de 120 a 140 batimentos, certo? Isso para recém-nascido até os 2 anos. Na adolescência, dos 8 anos até a adolescência, a frequência cardíaca é de 80 a 100 batimentos por minuto. No adulto sedentário, é de 70 a 80. Em atletas ou idosos, é de 50 a 60 batimentos por minuto. É importante que vocês entendam que, por exemplo, na pessoa idosa, se essa pessoa, se ela sofre de hipertensão e se ela toma medicamento, essa frequência cardíaca dela vai dar bem baixa mesmo, porque esses remédios, eles têm uma substância chamada beta-bloqueador, e essa substância faz com que diminua
a frequência cardíaca, certo? Então, vocês já entenderam agora os valores que correspondem a cada fase da vida, os valores da frequência cardíaca. Mas, professora, por que é importante eu saber qual a minha frequência cardíaca? Né? Primeiro, nós vamos ver como é que se verifica essa frequência cardíaca. Muito bem. Tem várias maneiras, mas nós vamos trazer duas maneiras aqui para vocês. A primeira delas, observem bem, o dedo indicador e médio na parte lateral do pescoço. Bom, o dedo indicador e médio no punho sobre a artéria radial. Vamos ver essa forma de medir a frequência. Ok? Muito bem. Então, não esqueçam que abaixo da linha, deixa eu me deslocar um pouquinho para facilitar, abaixo da linha do dedo polegar, na direção da palma da mão. Então, primeiro você localiza o movimento, né, as batidas, certo? Você localiza essa pulsação e a partir do momento que você localiza essa pulsação, porque tem uma artéria, você coloca toda a artéria, ela pulsa, aí você vai iniciar essa contagem. Um outro local também fácil é a artéria carótida no pescoço. Também você usa os dois dedos, o indicador e o médio, e você localiza essa pulsação no pescoço e a partir daí você faz a contagem. Lembrando que não usamos o dedo polegar, porque ele também tem uma artéria e tem a sua própria pulsação. Mas de que maneira, professor, eu posso verificar se existe algum material? Existe sim. Então, nós podemos usar um relógio ou um cronômetro e nós usamos o quê? Para facilitar. E a partir dessa medição, você pode fazer um cálculo verificando em 15 segundos. Se você verifica em 15 segundos, você multiplica vezes 4, né, para poder dar 60, que é o valor, 60 segundos corresponde a 1 minuto. Nós temos também um frequencímetro ou monitor cardíaco. Esse é bem mais fácil, bem mais moderno. Ele já vai apresentando aí no visorzinho dele, já o valor da frequência cardíaca. Então, ele mesmo já calcula os batimentos cardíacos do indivíduo. Ok, minha gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, esse momento, o momento onde nós falamos sobre os níveis de atividade física. Nós vamos detalhar muito mais esses níveis de atividade física, para que vocês entendam melhor e entendam por que é importante. Quando a gente conhece, né, a nossa frequência cardíaca, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, melhor. E se você sabe verificar, saber em qual nível você está trabalhando, né, a nível de atividade física, você vai fazer uma atividade adequada. Certo? Obrigada a todos que participaram. Agora nós vamos saber por que, né, que esse esforço e o coração acelerando. Vocês perceberam que durante a interatividade tinha um vídeo, vocês perceberam aquele vídeo? Onde pessoas faziam atividades físicas de diferentes tipos de atividades físicas e cada uma desenvolvia um tipo de esforço, né? Realizava um esforço, uma atividade realizava um esforço muito intenso, né? Certo? Uma delas era o agachamento, vocês viram o agachamento? Outras atividades buscando ou requisitando importantes grupos musculares. Muito bem. Então, nós vamos agora entender qual é a relação do exercício físico e o aumento dos batimentos cardíacos. Vamos entender. Muito bem. Então, durante a atividade física, nós já sabemos que a frequência cardíaca, ela aumenta. E vocês sabem por quê? É porque a frequência cardíaca, ela determina o esforço que uma pessoa realiza durante uma atividade física. Ou seja, quanto mais esforço, mais o coração acelera, mais eu fico cansado, mais a minha respiração fica ofegante, muito mais suor me vem no rosto, não é verdade? Então, exatamente por isso. E
essa aceleração, ela acontece, né, de acordo com o nível de atividade física que eu estou desenvolvendo. E quais são esses níveis de atividade física? Então, esse nível ele acontece, né, de acordo com o meu gasto calórico, de acordo com a minha finalidade. Por exemplo, se eu fizer uma atividade onde o meu coração trabalhe 40% da sua frequência cardíaca, né, da frequência cardíaca de repouso, ou seja, eu estou em repouso, lembrando que a frequência cardíaca de repouso, ela é considerada ou quando você acorda, ou então 5 minutos você tem que estar sentado, quietinho, aí sim é considerada a frequência cardíaca de repouso, certo? Então, eu vou medir minha frequência cardíaca de repouso, tem um valor. Aí, em cima daquele valor, 40% em cima daquele valor, representa uma baixa intensidade de atividade física, ou seja, para manter a saúde corporal, eu trabalho até 40%. Essa é a finalidade da baixa intensidade. Já na intensidade moderada, a minha frequência cardíaca vai de 41% a 59% da minha FC de repouso. E qual é a finalidade da intensidade física moderada? Ganhar resistência cardiorrespiratória, ou seja, o meu coração vai ficar muito mais forte. E a alta intensidade, a maior dela, né? O coração ele trabalha acima de 60% da minha frequência cardíaca de repouso. E o objetivo maior é o emagrecimento, ou seja, eu gastar calorias e obter o emagrecimento. Mas, professora, eu não entendi muito isso não. E agora, como é que a gente vai fazer para entender como é que se calcula essa frequência cardíaca? Muito bem, nós trouxemos aqui, convidamos a professora Deísa de matemática, que vai ser professora de vocês, e ela vai fazer o cálculo, explicar como é que se mede essa frequência cardíaca, esse nível de intensidade física. Para isso, nós trouxemos alguns exemplos. Vamos ao primeiro exemplo, depois ela vai explicar, calculando para vocês. Eliane decide andar de bicicleta com alguns amigos. Antes de começar a pedalar, ela conta seus batimentos cardíacos, ou seja, a frequência cardíaca de repouso. E ela verifica que o seu coração bate 90 vezes em 1 minuto. Muito bem, até aí FC de repouso, né? Ela começa o exercício de pedalada e durante o treino, ela para, né, Eliane, e ela conta novamente seus batimentos cardíacos, que é o FC de treinamento, e ela percebeu que agora o coração dela está batendo 140 vezes em 1 minuto. E aí nós perguntamos, quantos % aumentou a frequência de Eliane e qual foi o nível de atividade? Muito bem, agora a professora Deísa vai explicar para vocês. Olha só, né? Vocês têm aí a frequência de repouso sendo 90 e depois a frequência de treinamento para 140. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aí, né, de aumento de percentual? É bem simples, né? Vocês já estudaram porcentagem aí no ano anterior, né? Mas a gente vai relembrar aqui, tá bom? Através de regra de 3. Então vamos aos cálculos. Muito bem, olha só. Nós precisamos anotar aqui. Muito bem, então a gente vai anotar aqui os passos que a gente tem, né? Ela tinha aí uma frequência cardíaca de 90, né? Onde é que está escrito isso? Aqui, né? Ela fala que bate 90 vezes em 1 minuto quando ela está de repouso. Então, ela está em repouso, bate 90, a frequência dela é de 90 vezes por minuto. E isso equivale a quanto? Vai equivaler a 100% da frequência dela naquele momento, né? É o total ali naquele momento. Depois que ela faz aí o treinamento dela, né? A frequência dela passa para 140 vezes por minuto. Então, agora ela não tem mais 90. Ela já está com 140 batimentos por minuto. E esse percentual é o que a gente vai querer encontrar. Então, a gente coloca aqui um X, porque a gente não sabe qual é esse percentual. Como é que a gente pode resolver esse problema? Bem simples, através da regra de 3, né? O que a gente faz? A gente multiplica aqui, ó, 90 por X e depois 140 por 100. Vamos colocar o cálculo aqui do lado.
90 vezes o x, isso vai ser igual 140 vezes 100. 90 vezes x é 90x, igual 140 vezes 100, nós vamos ter aí 140 e os dois zeros do 100, né? Multiplicação por 100. Então, o que a gente vai querer saber aqui? O valor desse x e não de 90x. Então, a gente isola o x aqui, iguala aos 14.000 e a gente vai dividir por 90, né? Então, esses 90 que está aqui, ele vai passar para cá, olha só, dividindo 14.000. Então, esse resultado aí do x já vai ser o nosso percentual que aumentou, né? Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 155,6, né? Arredondando aí esse percentual. Então, olha só, no lugar desse x aqui, a gente tem esse percentual de 155,6. Como é que a gente sabe o quanto aumentou? Está em 155,6 e era 100, né? Então, essa diferença é justamente o valor do percentual que aumentou, né? A gente faz a continha aí, 55,6% é o percentual que aumentou a frequência cardíaca dela, né? Que antes era 90 e foi para 140. Então, agora a professora Francisca vai mostrar aí para vocês, né? Esse percentual na tabelinha. Então, vocês viram que o primeiro exemplo, a aluna, ela teve um aumento de 55%, que corresponde o quê? Corresponde a uma atividade de intensidade moderada, já que ela vai de 41% a 59%, certo? E agora nós temos um outro exemplo. O segundo exemplo, o aluno Eduardo, ele apostou uma corrida com seu amigo. Eles queriam saber quem corria mais rápido em uma distância de 200 metros. Antes de começar a correr, Eduardo contou seus batimentos cardíacos em um minuto e registrou 98 batimentos por minuto. No final dos 200 metros, Eduardo chegou na frente e logo mediu sua frequência cardíaca, a FC de treinamento, notando que o coração batia 176 batimentos. Então, vamos saber agora quantos por cento aumentou a frequência de Eduardo e qual é o nível de atividade. Vamos lá com a professora Deísa. Muito bem, para esse problema do Eduardo, a gente vai resolver da mesma forma, tá bom? Aplicando aí a regra de 3 para descobrir esse percentual. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá escrever os nossos dados, né? Primeiramente, ele tinha frequência de repouso de 98. Então, vamos colocar aqui 98. 98 era a frequência de repouso dele e isso significa, então, 100%, né, da sua frequência naquele momento. Depois que ele fez a corrida, ele passou a ter 176 batimentos por minuto. E quanto que isso significa em percentual, né? Então, vejamos, vamos fazer a mesma conta. 98 multiplica x, então nós vamos ter 98x, e isso vai ser igual a 176 vezes 100. Vamos ter 176, 0, 0. Né? 176 vezes 100, 17.600. Então, esse valor de x, que é o valor que a gente quer encontrar, vai ser 17.600, e aí a gente vai dividir por 98. E esse resultado vai ser 179,59%. Então, olha só, a diferença de 100% para esse valor que a gente encontrou vai ser o aumento que ele teve, né? 179,59 menos os 100% que era aí no início, a gente vai ter a diferença de 79,59, né? Mas a gente pode também arredondar 79,6%. Foi aí o percentual de aumento que o Eduardo teve. Nós vimos que o Eduardo, né, a atividade física que ele desenvolveu foi de alta intensidade. Por quê? Correspondeu acima de 60%, foi 79%. Né? E
de acordo com o quadro que vocês estão vendo, a finalidade do Eduardo poderia ser emagrecer também, mas você, através da atividade com a corrida, você também ganha resistência cardiorrespiratória. Então, é muito importante que vocês tenham compreendido como calcular esses níveis de intensidade física, de atividade física. E nós agradecemos aqui a professora de matemática, que gentilmente colaborou conosco. Isso aqui é importante que vocês percebam que educação física e matemática, né, uma trabalha junto com a outra, certo? Muito bem. Então, dando continuidade, nós vamos citar aqui algumas atividades que são de baixa intensidade. Os alongamentos, as atividades domésticas e também os passeios. Todos esses são considerados atividades de baixa intensidade. As atividades de média intensidade, vamos ver quais são elas, ou de intensidade moderada, né? Caminhar rapidamente, dançar e andar de bicicleta. São consideradas atividades de intensidade moderada. Já as atividades de alta intensidade, corrida, a natação e a aula de ginástica aeróbica. Mas por que, professora, que essas atividades são consideradas atividades de alta intensidade? É porque quando nós desenvolvemos essas atividades, nós solicitamos um grande grupamento muscular. Grandes grupamentos musculares são solicitados. E nós sabemos que para desenvolver a atividade, eu preciso que os meus músculos, para que eles realizem um movimento, eu preciso que eles o quê? Que eles captem, ou que eles façam com que o pulmão trabalhe mais e façam também com que o coração trabalhe mais. São órgãos interligados. Músculo para o movimento, o pulmão para o oxigênio, o coração para o sangue, porque o sangue vai pelo oxigênio, o oxigênio vai pela corrente sanguínea, né? E através do oxigênio é que o quê? É que nós temos a produção da energia nos nossos músculos, ou em todos os tecidos, certo? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido a importância, né, de se conhecer os níveis de atividade física, a frequência cardíaca, e saber que a frequência cardíaca, ou seja, os nossos batimentos cardíacos, eles determinam o nível de atividade física. Quanto mais o nosso coração acelera, mais forte foi o nível de atividade física. Ok?